Pronto. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos. Muito feliz aí de tê-los todos conosco para abordarmos aí o assunto desses novos pré-requisitos, explicar para vocês, buscar o melhor entendimento aí sobre esses novos pré-requisitos para a extensão de qualificação de auditor de processo VDA 63. Bom, meu nome é Márcio, para quem não me conhece, uma rápida apresentação para vocês. Já atuo no mercado aí na indústria de autopeças, atuei por 23 anos, 10 anos aí como consultor na área da qualidade, também como instrutor do IKEA já também há 10 anos. Minha formação, mestre em administração de empresas, especialista em qualidade e produtividade, auditor IATF 16949, líder SGI, VDA 63, VDA 65, VDA 2 e instrutor aí do IKEA desde 2010, né? Para execução dos treinamentos aí dos Core Tools, inclusive este treinamento, o qual a gente vai falar, e instrutor qualificado aí da VDA QMC. Junto conosco nós estamos com o Leonardo, do corpo técnico da área de marketing, melhor dizendo, do IKEA, e também com a Renata, que vai nos auxiliar. Peço a vocês, né, que as perguntas, pessoal, a gente vai ter um bom espaço ao final da nossa exposição para que sejam feitas as perguntas. Então, a exposição a gente vai procurar fazer de uma forma bem clara e que vocês tenham também, ao final, um bom espaço para perguntas, ok? Se vocês desejarem fazer perguntas, podem fazer pelo chat também, mas a gente vai buscar responder as perguntas ao final, ok? Da exposição. Aí vocês vão ficar bem à vontade aí para fazer os questionamentos. Tudo bem? Então, sejam bem-vindos. Estamos com 70 participantes, ok? E vamos lá. Bom, pessoal, só importante colocar para vocês, né, dado essa condição aí da Covid-19, realmente uma situação um pouco triste, mas as empresas elas precisam continuar, e é o que a gente quer também, é o nosso desejo, que a indústria volte e se restabeleça a pleno vapor aí, o mais rápido possível. Mas, enquanto isso, né, as empresas precisam de qualificação, elas precisam qualificar as pessoas, e aí o IKEA oferece às empresas, né, ela adequou todo o seu material para treinamentos e-learning. Então, vocês podem, fiquem à vontade, consultem o IKEA, caso necessitem, precisem de qualificação. O IKEA tem um ótimo corpo técnico, para quem já conhece, né? E a gente oferece todos os cursos da VDA, com exceção do VDA 63, né, o Leonardo? Exatamente. A VDA não nos permitiu oferecer tanto o treinamento quanto o exame VDA online por conta da complexidade, né, de exercícios, dinâmicas. Então, para essa modalidade específica, a VDA não permite, não recomenda que seja aplicado na versão online. Isso. Mas o restante, pessoal, dos treinamentos VDA, VDA 2, VDA 65, então o restante desses treinamentos VDA 63, FEMEA, inclusive esse treinamento, esse novo, né, requisito da VDA também, ele está sendo aplicado online, ok? Com o mesmo conteúdo. Bom, pessoal, para a gente começar aqui, né, primeira coisa que é importante, e é o que a VDA, né, que é a grande preocupação da VDA, é a questão da prevenção, né? Então, as montadoras hoje exigem, né, não só as montadoras, a própria IATF já exige, né, que as organizações realizem auditorias de processo, né, que as empresas determinem frequência, né, de realização de auditorias de todos os seus processos. E qual o objetivo disso, né? O grande objetivo das auditorias é que você consiga se antecipar às falhas, né? Tanto que o foco das auditorias, agora falando propriamente da VDA 63, é foco nos riscos, né? Nos riscos potenciais aí do processo, para que a gente possa, né, como auditor, encontrar essas fragilidades e buscar
atuar sobre elas antes que os problemas se materializem, que causem grandes transtornos aí na cadeia produtiva. Então, se a gente for observar aqui, né, 85% dos defeitos ele pode ser, né, resolvido, eles podem ser resolvidos num novo produto durante a fase de desenvolvimento. E aí, o custo disto, né, ele fica bem mais baixo. E aí, a VDA alcança essa etapa do processo de desenvolvimento? Sim, ela alcança. Então, a auditoria do VDA ela tem como avaliar, né, se existe um processo de desenvolvimento eficaz ou não. Né? Porque após esse período, né, de desenvolvimento, depois do SOP, o custo de alterações e também custos de defeitos, a tendência, né, é que ele aumente. Né? Então, sempre que você estiver em produção, qualquer alteração, qualquer defeito, qualquer problema que você encontrar, sempre vai ter um custo maior, né, do que você teria durante o desenvolvimento. Então, esse é o nosso o nosso foco, né, quando a gente fala das auditorias, ter um processo robusto e capaz, ok? Então, e quando a gente fala de processos robustos e capazes, nós estamos dizendo, olha, é um processo que tem a qualidade intrínseca do produto, ou seja, atende às especificações, ele é feito no prazo correto e na quantidade correta. Então, isso para nós sim é qualidade, né? É um processo robusto e capaz. Não apenas um produto que atenda a especificação. Porque o cliente não admite, por exemplo, não, eu tenho um produto muito bom, só que eu não atendo as quantidades que você precisa. Então, não existe qualidade aí. Ok? Então, o nosso foco das auditorias de VDA sempre será nesses aspectos, né? Dos aspectos de qualidade de um processo. Porque o cliente quer receber sempre com qualidade, na quantidade e no prazo correto. A gente sempre tem que ficar atento a esses três aspectos aí. Bom, aqui, pessoal, um planejamento de projeto dentro da indústria automotiva, né? Então, a gente fala aqui sempre no ciclo de vida, em todo o ciclo de vida do produto. Então, nessa parte superior, nós temos aqui, né, o APQP, num plano temporal, e o MLA, que é o modelo APQP, né, só para simplificar para vocês, da VDA, ok? Da VDA, que seria o nível de maturidade, né, do desenvolvimento aqui. Então, nós temos aqui 8 etapas. No caso do APQP, que é o usual no Brasil, nós temos 5 etapas. E aí, que é a parte que eu gostaria de dar o maior foco aqui para vocês, vocês começam a perceber aqui, ó, planejamento do PIPAP, DFEMEA, PFEMEA, planos de controle, MSA, PPs, PPKs, CPs, CPKs, o PIPAP no final, aqui o planejamento do PIPAP, aqui já o PIPAP no final, depois 8D, né, no caso de algum problema acontecer, e continua sendo analisado aqui as capabilidades dos processos. Pessoal, aonde que a VDA, né, qual que é o escopo da VDA 6.3? Qual que é o escopo? Em todas essas etapas, né, desde o início de desenvolvimento, né, até o final da sua vida útil. Então, a VDA 6.3, ela dá cobertura a todas essas etapas. Então, por que é importante, né, que essas ferramentas, esses core tools, sejam bem elaborados, sejam bem entendidos e sejam aproveitados ao máximo e no momento correto de acontecer? Porque é com elas, essas ferramentas é que vão auxiliar, né, os processos e a vocês a terem uma melhor compreensão do processo e identificarem pontos de fragilidade para que vocês tomem ações antes que os problemas aconteçam, né? Então, esse é o grande objetivo. E a auditoria da VDA 6.3, ela tem este propósito, né? Então, o propósito é tornar os processos robustos e
capazes. Ok? Então, esse é o grande objetivo. Então, quando a gente faz uma auditoria de processo VDA 6.3, o nosso objetivo principal é tornar os processos robustos e capazes. Né? Então, o que é um processo robusto e capaz? De uma forma bem simplificada, é aquele processo que garante qualidade da peça, ou seja, atendimento aos requisitos, na quantidade e no prazo correto ao cliente. É isso que a gente busca. E aí nós temos os requisitos dentro da norma. Ok? A VDA constatou o seguinte, que para você obter esse alcance dos objetivos da auditoria, então, o alcance do objetivo da auditoria, qual que é o objetivo da auditoria? O principal, que os processos se tornem robustos e capazes, né? E também percebeu que os resultados da auditoria e a comparabilidade com outros relatórios, ok? São influenciados pelo quê, pessoal? Pela qualificação do auditor. Né? Nós estamos, vocês que trabalham no ramo e com isso é do cotidiano de vocês. Né? Nós temos vários tipos de auditores. Né? A gente gostaria que os auditores tivessem... Eu ouço muito nos treinamentos, né? Poxa, os auditores eles poderiam ter sempre o mesmo nivelamento, né? de entendimento dos conceitos, das ferramentas, só que a gente tem muitas diferenças de entendimento. Né? E isso por quê, gente? Em função da qualificação. Né? Então, existem auditores, isso é uma realidade nossa de mercado hoje, que eles são muito bons em determinadas ferramentas, são mais fracos em outras, né? Só que isso não pode, né? Não pode acontecer para um auditor de processo. O auditor de processo ele tem que ter o mesmo nivelamento de conhecimento e ele tem que ter o conhecimento aprofundado destas ferramentas, né? Para que ele possa realmente fazer uma auditoria eficaz. Né? Não basta apenas, olha, eu quero ver o MSA, e a pessoa, né, o auditado, ele apresenta um relatório lá do estudo de análise do sistema de medição, está aprovado, então tá bom, muito obrigado. O auditor ele precisa ir além disso, né? Ele tem que avaliar como isso foi feito, se realmente ele pode confiar naqueles resultados. Né? Então, esse é uma das deficiências que a própria VDA ela enxerga. Por quê, pessoal? Porque muitas vezes você tem resultados muito bons de auditoria, mas quando você vai para o resultado em si, na prática, está entregando no prazo, está com qualidade? Não. Muitas vezes um fornecedor problema, que está lá, classificação A na auditoria. Você vai falar, mas isso é impossível? Não, não é impossível, gente, mas não é compatível. Né? Se você falar, poxa, não é muito compatível, como é que eu posso ter um processo que eu diria uma classificação A de baixíssimo risco, sendo que eu tenho problemas contínuos com o fornecedor. Então, onde pode estar, né, esse problema? Na qualificação do auditor. Né? Então, talvez isso a gente coloca como suposição, né, não é real, mas pode ser uma deficiência de qualificação do próprio auditor. E a VDA pensou nisso. Né? Então, para a gente dar início aqui, para a gente mostrar para vocês, né, da onde nasce tudo isso de qualificação de auditor, eu peguei aqui o requisito da VDA 6.3, que está lá no livrinho vermelho. Então, ele fala o seguinte, e aqui em vermelho, né, que eu quis destacar para vocês, né, o conhecimento especializado. Então, ele fala, isso, pessoal, é tanto para auditor interno, como auditor de fornecedor, como auditor terceirizado, né? Então, ele fala, conhecimento, aqui é para o auditor de fornecedor. Conhecimento excelente em ferramentas e métodos de qualidade. Então, ele coloca, por exemplo, VDA, MLA, DOE, FMEA, FTA, PPA, CEP, SWOT, método 8D. Aqui, por exemplo, né? Então, gente, existem várias ferramentas, né, de qualidade que auxiliam aí os processos. Então, o auditor ele tem que estar preparado, né, para entender como a aplicação dessas ferramentas está sendo feita, se ela está sendo feita da forma correta. Né? Esse é o propósito do auditor. Não é saber se ele aplica apenas, mas se ele aplica da forma correta, se ele está tirando o melhor de cada ferramenta, se realmente as ferramentas estão auxiliando o processo, né? Auxiliando o avaliador
a tomar as medidas corretas para esse processo. Então, esse é o foco da nossa auditoria, né? Do auditor quando está em campo. Aí, ele ainda continua, né? Ele fala com qualificações de auditor, no caso aqui da ISO 19011, conhecimento de requisitos específicos do cliente, conhecimento de requisitos de sistema de gestão, né? Então, por exemplo, a IATF 16949, a ISO 9001, VDA 61, e conhecimento específico relacionado ao produto e processo, né? Então, não basta apenas, né, gente, ter conhecimento das ferramentas. O nosso foco vai ser nas ferramentas. Porém, esses outros conhecimentos também são muito importantes. Evidência de treinamento, ele pede lá, né, qualificação de auditor, conforme 19011. Por exemplo, qualificação VDA, ou ISO 9001, IATF. Nota mínima no exame com certificado e carteira de auditor. Né? Então, nesse caso aqui, né, a carteira de auditor, como todos vocês sabem, é uma exigência da montadora, ok? Então, Volkswagen exige que vocês tenham carteira de auditor, aquela vulga carteirinha que a gente chama, né? Então, mas é a carteira de auditor. Então, para você estar qualificado para fazer as auditorias, você tem que ter essa qualificação da carteirinha, que, aliás, é o principal fator da gente estar aqui apresentando para vocês esses novos requisitos. E a experiência profissional, 5 anos aí de experiência profissional, né? De preferência em organizações de manufatura da indústria automobilística. Ok? Bom, então qual é o objetivo desse novo requisito da VDA? Né? Então, reconfirmar a qualificação a fim de atender os requisitos de clientes ou fornecedores em relação à competência do auditor. Né? Então, é aquilo que eu tinha acabado de falar para vocês. O que a VDA vem constatando é que falta, né, em alguns casos, essa qualificação para os auditores, né, de como deve ser aplicado essas ferramentas para que as organizações obtenham melhores resultados na cadeia de fornecimento. Esse é o nosso grande objetivo aqui. Ok? Então, esse treinamento, pessoal, o que a VDA fez? Ela fez um treinamento que a gente chama de Quartus Automotivo, ID 417, para auditores de sistemas e processos. Então, qual que é o contexto desse treinamento? Então, é para auditores em potencial ou existentes, ou seja, você pode fazer ele antes de ser, né, antes de ser um auditor, antes de ter uma certificação como auditor, e depois eu vou explicar daqui a pouquinho, né, como é que isso funciona, ou, se você já é auditor, que não estão familiarizados com as ferramentas da qualidade do setor automotivo. Aí vem uma pergunta, poxa, se ele é auditor, VDA, já certificado, como é que ele pode não ter conhecimento das ferramentas da qualidade? Isso é possível? Eu digo para vocês, é possível. Ok? E por isso, né, a necessidade desse novo requisito da VDA. Ok? Então, esse treinamento tem 2 dias, né? E é um pré-requisito hoje, né? Então, a VDA definiu que ele é um pré-requisito para admissão ao exame ou um passo em direção à manutenção de qualificação do auditor. Ok? Então, hoje ele é um pré-requisito. É uma exigência VDA 6.3. Então, os objetivos dele, né? Qual é o objetivo deste treinamento específico? Então, comunicar sobre os tópicos mais importantes das ferramentas da qualidade. Vejam, pessoal, não é um treinamento, né? Isso é importante deixar para vocês, não é um treinamento de ferramentas da qualidade, ele não substitui um treinamento, por exemplo, de FEMEA, ele não substitui um treinamento de VDA-MLA ou APQP, ele não substitui um treinamento de PIPAP, né? O que ele faz é um overview sobre estas ferramentas e com foco de o que o auditor deve avaliar quando estiver abordando estas ferramentas. Então, o objetivo desse treinamento é esse especificamente. Ok? Demonstrar as abordagens usadas na auditoria e os requisitos da respectiva ferramenta da qualidade a ser auditada.
Definir como agir de modo independente em situações de auditoria utilizadas. Como aprender a formular perguntas abertas, típicas de auditoria. Né? Então, para essas ferramentas, então, que pergunta eu faço a respeito do FEMEA? Que perguntas eu faço a respeito do APQP? Né? Então, isso é abordado também no treinamento. Como aprender a avaliar as evidências, né, das ferramentas e assim obter descobertas de auditoria, se necessário. Então, como é que eu avalio um FEMEA? Como é que eu devo avaliar um APQP? Como é que eu devo avaliar um PIPAP? Né? Será que basta apenas ver lá o papel que ele fez? Né? Como é que eu avalio o conteúdo dessas ferramentas? Será? E o 8D, como é que eu devo avaliar? Se ele fez ação corretiva e se ela foi eficaz, ou eu tenho algo mais a verificar sobre isso? Né? E como aprender a classificar essas descobertas, né, essas evidências, nos correspondentes esquemas de avaliação de auditoria. Então, como é que eu devo fazer? Né? Como é que eu devo classificar? É crítico, não é crítico? Né? Como é que eu classifico isso? Então, aqui, pessoal, para uma extensão de qualificação, né, vamos falar agora, abordar a extensão. Então, o pessoal que já está qualificado para realizar aí as auditorias, né, de VDA 6.3. Então, o novo pré-requisito está aqui nessa... Eu destaquei em amarelo aqui para vocês. Então, o novo pré-requisito é Quartus Automotivo 417 para auditor de sistema de processo. Ou, pessoal, ou pelo menos 2 dias de treinamento sobre Quartus Automotivo, não necessariamente este treinamento, ok? Mais a experiência adquiridas aí informalmente, ok? Que é a experiência adquirida durante o uso dessas ferramentas. Mas é isso aqui ou esses dois aqui, mais aprovação em teste online Quartus Automotivo. Então, hoje, para você iniciar essa qualificação, você tem que fazer primeiro um teste online, o qual ele fornece um link, né? E você vai responder um questionário de 30 questões de múltipla escolha e você tem que obter, assim, a aprovação, ok? Obtendo a aprovação, aí sim você está apto aí a dar entrada no seu processo de qualificação, de auditor, de certificação, de recertificação, na verdade, né? De extensão de qualificação. Então, você tem que ter outro pré-requisito que já existia, pelo menos 5 auditorias de processo, ou análise potencial aí com um total de 10 dias de auditoria, como auditor responsável, né, do período, o auditor líder. E aí, certificado mais carteira de auditor, mais entrada do banco de dados é o que você vai obter. Agora, aqui do outro lado, se você tiver menos de 5 dias de auditoria ou análise potencial como auditor responsável, aí sim você vai ter que fazer os 4 dias de treinamento da VDA 6.3 como auditor de processo. Ok? E aí, após obter isso, aí sim você vai obter seu certificado, sua carteira de auditor e entrada no banco de dados. Tudo bem? Bom, então, para você realizar o exame VDA pela primeira vez, né, com posterior obtenção da carteira de auditor, quais são os requisitos? Então, primeira coisa, gente, né, você precisa aí ter o certificado, né, de VDA 6.3, de qualificação de auditor, aquele treinamento de 4 dias. Você tem que fazer a prova, ok? A prova de 30 questões online e tem que obter aprovação nessa prova. Você tem que ter 5 anos de experiência na indústria, de preferência no setor automotivo. Você tem que comprovar as auditorias realizadas nos últimos 2 anos ou qualificação como auditor baseado aí na ISO 19011. Foto do documento, né? RG ou CNH, pode ser. Uma foto para carteirinha em JPEG, né? Pode ser foto tirada do celular, tá, gente? Só não escaneia a foto 3x4, porque aí é complicado para mandar isso para a VDA. O participante tem que acessar o link para cadastrar e fazer a prova online, que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, aqui é o link para que vocês realizem a prova. Então, o resultado de teste de conhecimento gerado pela VDA QMC,
né, que é o comprovante gerado no final da prova, mais a evidência de realização do treinamento. Então, vocês têm que fazer a prova e ainda, pessoal, fornecer as evidências de treinamento no Core Tools, né, de 2 a 3 dias de treinamento. Tá ok? Aqui nós colocamos no mínimo 24 horas. Caso você não tenha essas evidências ou não tenha sido aprovado na prova online, a capacitação adicional do treinamento de ferramentas da qualidade é requisito. Então, aí tem que ser feito o treinamento ID 417 antes de realizar aí o treinamento e exame da VDA 63, ok? Agora, isso para primeira, né? Primeiro certificação. Agora no caso de regras para renovação da carteira. Então, eu já tenho a minha carteirinha, agora eu preciso renovar a minha carteirinha. Então, qual que é o caminho aí? Então, primeira coisa, fazer a prova, né, gente? Então, vamos fazer a prova online das 30 questões, mais os certificados de treinamento dos Core Tools. Então, essa é a primeira parte. Depois, cópia do certificado, né? Cópia dos certificados, que eu acabei de falar. Evidências de auditorias no período de validade da carteira. Então, durante esses últimos 3 anos, né? Então, evidências aí de auditorias do P2 ao P7, ou P5 ao P7, ou análise potencial, né? E apresentar as folhas de rosto no formato VDA, preenchida e assinada, tá bom? Formulário ID 340 preenchido e assinado. Esse formulário, pessoal, de solicitação, né? É o formulário que vocês preenchem para fazer solicitação da renovação da carteira. Cópia do certificado VDA e a carteira de VDA 63 vencida. Então, você tem que fornecer, né, tanto o certificado como a cópia da carteira. Uma nova foto. E, pessoal, os resultados dos testes, né? Então, cópia dos certificados e resultados dos testes que você fez, aquela prova online. Tudo bem? Ou o treinamento ID 417, caso seja reprovado. Tudo bem, pessoal? Então, em caso de reprovação na prova e não apresentando o certificado de treinamento das ferramentas de qualidade, obrigatório o treinamento de ferramentas de qualidade para auditor de processo. Esse treinamento de 2 dias. Né? Lembrando, pessoal, que a carteira de auditor tem validade de 3 anos a partir da data de vencimento da carteirinha anterior. Ok? Bom, pessoal, esses são os novos requisitos. Então, agora a gente abre para vocês fazerem as perguntas. Leonardo, no chat, como é que nós estamos? Acho que está tudo ok. Renata não me passou nenhuma pergunta, dúvida. Deixa eu dar uma olhada. Eu tenho uma pergunta. Opa, quem é que está falando? É o Celso, ele pôs no chat uma pergunta. O Laerte. O Laerte perguntou, o tempo de experiência vivido no segmento automotivo não será levado em conta? Também é levado em conta. Também é levado em conta, mas para renovação não é solicitado esse requisito, né? Porque essa exigência ela é solicitada quando é feito o exame pela primeira vez, que você tem que comprovar 5 anos de experiência na indústria, né? No segmento automotivo. Então, isso é considerado somente para o exame pela primeira vez. Tem uma pergunta aqui do Edgar Fernandes. Em função da pandemia, como ficaram os prazos após o vencimento? Sim, essa é uma questão que foi uma divulgação que nós fizemos em março, entre março e abril. A VDA também lançou uma notificação, está até disponível no portal da VDA, eu posso enviar depois o link para vocês. Para as renovações, né? Para quem tem as carteirinhas que venceram até julho, né? Agosto agora desse ano, então de março até julho, que está vencida, pode ser solicitado a renovação da carteirinha até o primeiro trimestre de 2021. Então, até o final de março do ano que vem. Só lembrando que o prazo de renovação que é estendido e não o prazo de validade da carteirinha. Então, se você solicita
a renovação, por exemplo, em dezembro, a VDA considera mais 3 anos de vencimento para a nova carteirinha, só que de acordo com a data de vencimento da sua carteirinha. Então, por exemplo, se a sua carteirinha venceu em julho agora, você solicitou a renovação em dezembro, a sua nova validade vai ser mais 3 anos a partir de julho, que foi a data que venceu a carteirinha. Então, a VDA estendeu esse prazo, né, justamente por conta da pandemia. Aí nós temos aqui o Adriano Duarte, que também perguntou, essa nova exigência será apenas após o vencimento da carteirinha? Essa nova exigência é tanto para quem está com a carteirinha agora vencida ou vencendo daqui para frente e para quem está fazendo o exame pela primeira vez, né? É um novo critério que a VDA está exigindo para que tenha um nivelamento de conhecimento para todos os auditores. Então, a VDA quer que, além do auditor ter o conhecimento da VDA 6.3, ele saiba aplicar todas as ferramentas da qualidade. O Leonardo, Edgar falando, você Sim. falou da questão eu perguntei a respeito do vencimento, aí você me falou que as carteirinhas que têm validade, se não me engano, até julho foi estendido o prazo. Sim. Certo? Agora, por exemplo, carteirinhas que vencem em outubro, como é que fica a situação? Fica na mesma situação, né? Também? A VDA ela deixou claro que é para as que vencem a partir de junho e julho. Então, se vencer até o fim do ano, você ainda consegue fazer até a final de março. Ok, obrigado. Tá? A gente aguarda que a situação se regularize, né, gente? Sim, porque vocês estão com dificuldade de cursos, inclusive, né? Então... Sim. Em relação a cursos, é como a gente falou, né? Em relação o IQEA está disponibilizando todos os cursos da VDA, com exceção do VDA 6.3. Né? Até estava conversando com o Leonardo. Talvez a VDA mude alguma coisa, dependendo de quanto tempo ainda levar todo esse processo aí. Mas, por enquanto, eles não querem, né? Eles falam que não. Porque, na realidade, como nós exigimos a carteirinha de auditores, tem muito fornecedor que está justamente questionando, né? A gente está exigindo, mas o IQEA não consegue fazer o curso de VDA nesse momento, até para a emissão da carteirinha. Márcio, eu tenho uma pergunta. Oi, Francisco. Oi. É o seguinte, eu represento empresas do sistema de gestão da qualidade de empresas de tratamento térmico para montadoras e sistemistas, entre outros. Certo. E a minha experiência, então eu acompanho as auditorias de segunda parte há muitos anos, mais de 20 anos. E o que eu vejo, que de vez em quando nós somos auditados, e eu nunca tive coragem de perguntar se o auditor do cliente está qualificado. Isso é possível porque eu entendo que quem vai auditar a gente tenha que estar qualificado, né? Como é que vocês enxergam isso? Ô Francisco, sempre quando você tem, né, um auditor vai até a sua planta fazer uma auditoria, o princípio é que ele esteja qualificado, né? E não é de bom tom, né, a gente perguntar para o cliente, olha, você está qualificado? Né? Até essa pergunta sua já foi feita, né, em alguns momentos. E eu veja bem que eu não discordo dessa dúvida, né, sua, porque você fala, poxa, será que esse cara está qualificado para realmente analisar o meu processo? Será que ele conhece dos processos aqui? Né? E muitas vezes acontece que ele é um generalista, muitas vezes ele não tem um conhecimento muito aprofundado, e você acaba percebendo isso durante o processo de auditoria. Exatamente. A gente acaba percebendo, você fala, olha, esse cara... Mas é muito difícil para nós, né? Numa auditoria de terceira parte de sistema de gestão, a gente tem mais liberdade para isso. Verdade. Mas para uma auditoria de cliente, não cabe a nós fazer esse tipo de pergunta, né? Tá bom. Desculpa se... Não, eu entendo perfeitamente sua pergunta. Eu já fui fornecedor por muitos anos, já passei por esse tipo de situação que você passou. Eu acredito que todos aqui já passaram. Né? Olhar e falar, poxa vida, esse cara não está olhando tudo que deveria olhar, ou não está dando a profundidade, ou está entendendo errado. Né, Francisco? Então, isso infelizmente ainda acontece, mas eu entendo que, com o passar do tempo, a tendência é que isso diminua. Inclusive, essa é uma dos objetivos da VDA, né? Que diminua essa diferença, né? Que realmente o auditor ele esteja realmente
preparado, que ele seja competente para realizar uma boa auditoria. Tá certo. Desculpa se eu coloquei a pergunta pela segunda vez. Não tem problema, Francisco. É porque eu entrei um pouquinho atrasado, então... Não, você não fez isso pela segunda vez, não. Foi a primeira vez. Eu falei que em outros momentos, em outros treinamentos, essa sua pergunta já me foi feita. Tá bom. Não hoje. Hoje não. Fique à vontade. Viu? Márcio, seu xará. Oi, bom Márcio. dia. Parabéns aí pela explanação. Tenho duas dúvidas, Márcio. A primeira é em relação a uma pessoa que está sendo qualificada pela primeira vez, aquele treinamento de 4 dias, aí tem a prova, ela já vai adquirir os conhecimentos, ela já vai estar qualificada com esses novos requisitos? É a primeira pergunta. Tá. Então, deixa eu responder a sua primeira. Deixa eu responder a sua primeira. Tá legal. Primeira coisa, ele pode realizar o treinamento. Agora, para realizar o exame, ele tem que comprovar o conhecimento das ferramentas e também tem que fazer a prova de 30 questões. Tá legal. Então, ele pode fazer o treinamento de VDA 6.3. Ele pode se qualificar como auditor interno, tudo bem? Que seria aquele certificado de auditor interno. Agora, para ele fazer o exame, para obter a carteira, ele precisa demonstrar conhecimento das ferramentas e a provinha. Certo, Ok. Leandro? Certo. E nós temos uma outra pergunta da Geisiele. Peraí, o Márcio tem mais uma. Tinha uma segunda pergunta rápida. Sim. É a estratégia, né? Diante desse cenário aí da pandemia, né? A gente tem feito bastante auditorias, self-audits, né? Nós temos o nosso programa de auditorias e temos adotado a estratégia de fazer self-audits, né? Eu participei recentemente de um comitê, aliás, eu participo de um comitê, reuniões periódicas, e aí eu queria ouvir a sua opinião a respeito. Houve uma discussão que é bom a gente, tanto no caso de auditorias internas, quanto auditorias em fornecedores, tentar fazer de forma híbrida, ou seja, antes fazer uma análise de risco do processo, levando em conta vários fatores, e também do desempenho do fornecedor, e aí, baseado nesta análise de risco, planejar as auditorias de forma híbrida, ou seja, uma parte sendo self-audit e outra parte auditoria em loco. O que você acha dessa estratégia? Bom, vamos lá, Márcio. Em relação à VDA 6.3, né, você fala, né, parte dos requisitos ele mesmo se avalia. Deixa se eu entendi o que você quis me dizer. Parte ele mesmo, o próprio fornecedor avalia e parte você vai lá e avalia. É isso? Sim. Mas olha, assim, baseado no risco. Márcio, vou falar para você bem claramente. A sua empresa define como realizar as auditorias. Importante que elas sejam feitas. Ok? Na minha visão, agora eu vou te dar minha opinião, Márcio. Agora é opinião, né? Opinião. É difícil acreditar numa self-audit, né? É muito difícil. Concordo com você. Geralmente, não que o teu fornecedor vai fazer uma coisa, tudo bem, às vezes até faz pensado, mas é difícil a pessoa se avaliar. Geralmente ela não consegue enxergar muitas vezes os riscos do processo dela. Ela está tão acostumada naquele cenário que ela fala, não, nunca deu problema, isso aqui tá bom pra caramba, e muitas vezes você como auditor vai lá e fala, nossa, isso aqui, pode estourar a qualquer momento. E o cara, nossa, mas o que você está vendo aí? Ele até se surpreende, né? Quando você fica preocupado. Então, eu estou te dando a minha opinião, você me desculpa, Márcio, eu não concordo. Eu acho que não. Eu concordo com você que estamos diante de algumas situações, né? A maioria dos nossos fornecedores tem um bom desempenho de qualidade, e tem lá já um histórico bom nas auditorias realizadas. O que a gente tem feito é priorizar, né? Olhando o passado e olhando o histórico. Mas eu concordo com você, self-audit é uma coisa, vamos falar assim, a grosso modo,
a pessoa vai fazer uma avaliação do jeito que ela quer, né? A tendência, Exatamente. E a própria norma, né? É óbvio, né? A norma, ela exige que você faça no fornecedor, né? Ela não fala, ó, pede para ele fazer. Porque ele já tem a self-audit dele. Porque ele é certificado, ele também aplica a VDA. Então, ele faz a auditoria interna dele, assim como você faz a sua. Agora, você, para avaliar o fornecedor, você tem que fazer a sua avaliação no fornecedor. Com certeza. É que nós estamos numa época, né, na verdade, que a gente não imaginava, ninguém imaginava que a gente vivenciar uma crise dessas proporções, né? Mas, assim, existem restrições de ambos os lados. A restrição da nossa empresa para a gente ir nos fornecedores e também deles, né? Então, é mais um fator aí que dificulta, né? Porque, por exemplo, Márcio, uma auditoria remota de processo não dá, né? Você tem que ver a coisa funcionando ali. De sistema, com certeza, você faz, mas de processo é muito difícil, porque você tem que sentir o processo, ver como é que ele está funcionando, é muito difícil. Agora, a solução, né, uma alternativa é pegar o seu cronograma de auditorias, negociar com o seu cliente, né, e falar, olha, em função disso, esses fornecedores eu não vou conseguir fazer, eu vou ter que estender o prazo, né, a frequência, então eu vou ter que reduzir um pouco a frequência aqui até as coisas melhorarem para que eu possa... E aí, uma contramedida é fazer um acompanhamento mais de perto aí do recebimento. Sempre tem que ser acompanhado de uma contramedida, né? Não é simplesmente falar, não, deixa para depois. Mas o que você vai fazer enquanto isso, né? Então, olha, eu vou ter uma frequência maior de verificação dos produtos, eu vou antecipar as entregas para que eu não tenha nenhum risco, sei lá. Aí depende do risco de cada fornecedor. Assim, Márcio. Oi. Deixa eu complementar. Obrigado, Márcio. Gisberto falando. Deixa eu Gisberto. complementar. A VDA tem uma carta aí que está no site dela que vai na mesma linha do IATF, né? Não autorizando fazer por internet a auditoria e prorrogando as auditorias para o segundo semestre. Entendi. Não, obrigado, Gisberto. Tá. Obrigado. Eu preparei algumas perguntas aqui, tem algumas coisas interessantes aqui. O Eric pergunta se o Core Tools pode ser feito em qualquer lugar ou tem que ser feita no IKEA. Eu acho que o Leonardo pode responder isso para nós. Não, sim, para comprovação pode ser feito em qualquer instituição, até treinamento online, de repente, se ele fez, é válido para pedir a renovação ou o exame pela primeira vez, não tem problema. Tá. Outra coisa, Leonardo, a Karina pergunta aqui, ela fez um treinamento, está para vencer, vai fazer um novo treinamento para adquirir a carteirinha. Eu acredito que a resposta é sim, vai ter que fazer o exame para a carteirinha. É isso, Leonardo? Eu não entendi, Gisberto. A Karina, ela fez o treinamento só para entender a VDA, não fez a prova. E agora ela vai fazer a nova treinamento para fazer a prova. Então, se ela já fez o treinamento, agora ela vai fazer, você tem o treinamento na versão 2016, que é a terceira edição, agora vai fazer somente o exame, né, VDA 6.3. Aí para fazer o exame precisa entregar toda essa documentação, que é os comprovantes das ferramentas da qualidade, precisa fazer a prova online, né, e em seguida se submeter ao exame. Ao exame que tem a prova oral também. Isso, tem a prova oral escrita e entregar a documentação, né? Que é a foto, a comprovação de tempo de experiência na indústria, né? Pelo menos uma ou duas auditorias internas que tenham sido realizadas, né? Precisa mandar essa documentação para a gente antes, para a gente conferir e assim agendar para fazer a prova do exame. A pergunta do Vitor é qual é o prazo do treinamento para o exame? Não tem um prazo específico. Né? Se você fez, por exemplo, o treinamento ano passado, você pode fazer o treinamento esse ano quando você quiser, desde que o treinamento continue na versão vigente. Por exemplo, se o VDA 6.3 atualiza esse ano e você quer fazer o ano que vem, o exame, você precisa fazer o treinamento novamente na versão nova ou uma atualização e em seguida se submeter ao exame. Então, a resposta é, não tem prazo desde que ainda esteja vigente. Exato. Isso aí. Legal, é que eu estou lendo as perguntas aqui.
Valeu, estou saindo. Não, fica tranquilo, Gisberto. Deixa eu ver qual. Eu acabei perdendo a conexão e voltei. Eu perdi algumas perguntas do chat. Meu nome é Mauro, tudo bem? Oi, Mauro. Eu gostaria de fazer uma pergunta também. Eu fiz o treinamento, tenho a carteirinha, tudo, vence agora em abril. E a minha dúvida é sobre esses novos requisitos, quando vocês colocam a questão de apresentar as evidências de treinamento dos Core Tools. Algumas eu tenho realmente as evidências de treinamento, né? E outras, por exemplo, vou falar do MSA. O MSA eu não tenho um treinamento oficial do MSA, certo? Porém, no passado, acho que eu fui a primeira turma que fez o treinamento do EQF, no módulo avançado, que tinha carteirinha de aprovação de EQF e tudo mais, que valia acho que também por 3 anos. Depois eu acabei não renovando isso, mas eu tenho as evidências desse treinamento. E neste treinamento eram abordados os Core Tools. Isso vale também ou não? Sim, vale, né, desde que esteja nas versões atuais. Quando você fez o MSA ainda já estava na 4ª edição, então é válido tanto o EQF básico avançado quanto outros treinamentos, por exemplo, Green Belt, Black Belt, né, Six Sigma, que também aborda as ferramentas, todos esses são válidos. Tá, do Green Belt eu tenho também, mas eu tenho também o do EQF. Então, se eu apresentar esses dois, é válido. Eu não vou lembrar o ano, mas eu acho que isso foi lá para 2011 que eu fiz esse treinamento. Acho que foi a primeira turma. Sim. Foi a primeira turma, quando lançaram o treinamento, eu fiz a primeira turma do avançado. Provavelmente esteja na versão vigente, então é válido sim. Tá bom, obrigado. Leonardo, uma pergunta da Alessandra Broto. Se você fizer o treinamento ID 417, então não é necessário realizar o teste online de 30 questões, certo? Não. Não. Tem que fazer os dois. Tem que fazer os dois. A prova o primeiro passo é fazer a prova online, né? Então, você vai fazer o exame pela primeira vez ou vai fazer a renovação, a primeira coisa que eu vou passar para você é o link para fazer a prova. Então, a prova, ela é obrigatória fazer. Márcio, bom dia. Aqui é o Homero, de anúncio da Maxon de Cruzeiro, tudo bem? Eu tenho uma pergunta. Tudo. Homero, a ligação... Está bem baixinho. Está bem baixinho, Homero. Eu tenho uma pergunta em relação Desculpa, é Francisco novamente. É possível já partir para fazer a prova direto, em função da experiência adquirida aí em muitos anos ou não? Como assim? Qual prova? O exame, as 30 questões. Não, você tem que fazer você tem que fazer as 30 questões e apresentar as evidências de treinamento Core Tools. São duas coisas que você tem que fazer. Tá certo. Tá, Francisco? As duas coisas. Precisa ter Enquanto esse treinamento, esse exame de 30 questões, vocês mesmo que fazem do IKEA? Sim, o Leonardo passa o link. Quando você preenche o formulário de solicitação, ele passa o link para vocês. E quanto custa isso? Essa prova primeira que você faz, ela é uma prova gratuita, né? Não tem custo, ela é feita direto na plataforma da VDA, mas o link nós que direcionamos. Tá bom, tá ótimo. Márcio. Muito obrigado. Oi, o Homero estava falando. Então, em relação a auditorias remotas, o VDA, então, não recomenda fazer em fornecedor? Não. Então, as evidências para revalidação de carteirinha têm que ser auditorias presenciais, relatórios de auditoria presencial. Sim. Ok, obrigado. Temos a pergunta da Geisiele, ela perguntou que ela é auditoria de fornecedor, que é distribuidor. Qual P deve ser utilizado? Então, Geisiele, um distribuidor, se ele não tem nenhum processo de produção, né? Apenas compra e te entrega. Aí você tem que ver a parte de serviços. A VDA 6.3, parte de serviços, que são a parte, o D3 lá, né? A parte D da norma, que é serviços, é caracterizado serviço. Aí já não é produção em série, porque o distribuidor não produz, né? Ele já distribui, então é um serviço. E aí é um outro treinamento, tá?
aí é um treinamento de VDA 6.3 para serviços, que está no mesmo manual da VDA 6.3. Né? Eu não sei exatamente a página, não posso te precisar agora, mas se você folhear o manual, vai lá no índice, você vai ver que tem a parte de serviços, que é o que vai se adequar à sua necessidade. Tá bom? Márcio, a parte de peças é P, P2, P3, P4, isso. A parte de serviços é D2, D3, D4. Exatamente. Obrigado, Gisberto. Temos pergunta da Guinael. O treinamento de interpretação e auditor interno de VDA 6.3 só pode ser feito pelo IKEA ou é válido por outra instituição? Essa é uma boa pergunta. Ele é válido somente o treinamento oficial VDA. Então, você tem que ter feito ou com o IKEA, né, no Brasil, na América Latina, ou alguma outra instituição homologada pela VDA para aplicar o treinamento. Então, por exemplo, se você fez em Portugal pela OPCO, que é homologada VDA para aplicar treinamento, e fizer o exame aqui, tudo bem, não tem problema, desde que seja o treinamento oficial. E outra coisa também que é importante colocar, gente, é porque é uma exigência da montadora, Volkswagen, né? Então, por exemplo, o fornecedor da Volkswagen, a Volkswagen exige que vocês façam treinamento VDA QMC, né? Que seja homologado VDA QMC. Então, no Brasil, o único é o IKEA, né? Que representa a VDA QMC no Brasil. Então, como o Leonardo falou, olha, você pode fazer em outra parte, porque o treinamento, o conteúdo é o mesmo. Agora, se o cliente não exige VDA QMC, por exemplo, aí você pode fazer em qualquer provedor aí que faça esse treinamento, desde que não exija VDA QMC. A gente sempre fala, olha, cuidado, porque se exige VDA QMC, você pode ter feito um ótimo treinamento num outro provedor, com ótimo conteúdo também, e aí a montadora não aceita aquilo como comprovação de treinamento. Tá? O Rez perguntou, resultado da prova de conhecimento de cortos da IAG é válido em substituição ao da VDA? Para esse caso da prova, não é válido, né? É necessário que seja feito realmente a prova da VDA para comprovação desse conhecimento. Aí temos a pergunta do Laerte, também uma boa pergunta. A comprovação de experiência, de exigência dos cortos, deve ser da última edição vigente? Por exemplo, do FEMEA, ele tem da 4ª edição, ele precisa saber se precisa comprovar a 1ª edição. É recomendado, sim, que você esteja com a versão vigente, até porque a prova que vai ser feita online, ela já está na versão atual do FEMEA. Então, eu tenho bastante questionamento de gente que reprovou na prova, justamente por isso, porque lá está falando do FEMEA novo, né, das novas etapas e tudo mais, e a pessoa, se tem o conhecimento do FEMEA antigo, não vai conseguir responder essas perguntas, então acaba reprovando, né, pode acontecer. Então, é interessante que esteja na nova edição, né? Tanto para fazer a prova quanto para envio da documentação. E aí, né, o Leonardo, e aproveitar aqui para o Laerte, nós temos agora essa parte de transição, né, entre a 4ª e essa 1ª edição. Então, a gente, lógico que a sugestão se atualize, né, com a nova com o novo FEMEA da 1ª edição. Agora, se você tem um bom conhecimento do FEMEA, você pode estudar a ferramenta, né? Mesmo porque você já trabalha com FEMEA, e aí busca fazer a prova, mas a gente não recomenda, não. Né, Leonardo? Isso, não é recomendado. Márcio? Sim. Gisberto. Oi, Gisberto. A questão das montadoras, o que eu posso complementar, o Leonardo pode talvez confirmar isso, tanto a Volkswagen quanto a Mercedes, BMW, os auditores das montadoras fizeram o curso VDA 6.3 no IKEA. Eu me lembro disso. Agora, os novos auditores, pode ser que não tenham carteirinha ainda, mas os auditores mais antigos, todos eles têm, porque eles fizeram. Nós fizemos até em company lá. Eu posso responder isso daí, Gisberto, por parte da Volkswagen Scania. Todos os auditores são certificados com carteirinha, tá? E, inclusive, tem ainda o Witness, que é feito na Alemanha, pelo auditor da Alemanha. Então, nós temos a carteirinha, temos certificação. Curso também no IKEA. Essa foi a pergunta do Francisco, né? Então, aí fica esclarecido isso. E todos têm. Pode até pedir para ele. Tem uma pergunta bem interessante do Eric, que pergunta: as evidências de P5 a P7 internas presenciais são válidas para requalificação ou só devem ser exigidas folhas de rosto?
É uma boa pergunta, né? Para requalificação, você precisa apresentar no mínimo, que é o que a VDA pede, mínimo 5 auditorias do P2 ao P7, né? Mas como a gente entende que essa não é a prática mais comum, a VDA aceita a auditoria do P5 e P7, tanto externa quanto interna. E precisa ser na folha de rosto, né, pela VDA, e precisa pelo menos que você tenha assinado essa auditoria se foi realizada internamente, mas é válido sim. Leonardo, normalmente, deixa eu complementar o Leonardo. Normalmente o relatório na folha de rosto não aparece os P's que foram auditados. Tem uma segunda folha que aparece os P's, então precisa apresentar as duas. Tem alguns relatórios de algumas empresas que põem tudo na folha de rosto. Isso. Tenho mais uma pergunta, por favor. Sim. É o seguinte, para quem é auditor líder do IATF, isso é válido para o VDA ou não? Qual é o reconhecimento que... Não, isso dá cobertura a um dos requisitos, né, de qualificação, que é auditor, né, atender os requisitos da 19.011. Isso dá cobertura a este requisito. Para ser feita a primeira vez o exame, atende o requisito, sim. Atende a este requisito de qualificação na norma 19.011. Obrigado. Parabéns pela explanação. Obrigado, Francisco. Olha, uma pergunta aqui do Celso, que eu acho que é importante para nós aqui, todos, né? No caso de não aprovação do exame online, é necessário realizar somente o treinamento ID 417 ou o treinamento e o exame online, treinamento completo? Ele colocou ID 417 Sim. E o exame. Nesse caso, se tem ou só o treinamento? Se tem a reprova online na provinha lá, tem que fazer só o treinamento. Não é preciso refazer o exame depois do treinamento, né? Porque dentro do treinamento do ID 417, você também vai fazer uma prova. Então, sendo aprovado nessa prova, aí a vida segue. Vale pelo online. Aí não precisa refazer a prova online. A Karina também perguntou se o certificado de Green Belt pode ser utilizado como evidência do Quartus. Sim, pode ser válido, pode ser utilizado. O Homero, por favor. Está meio baixinho, você já está tentando, desculpa. Uma pergunta aqui do chat que eu verifiquei interessante, né? Formulário de auditoria do VDA, formulário da Volkswagen vale como evidência de requalificação? Formulário de VDA da Volkswagen. Você usa o da Volkswagen? Uso. Vale. Vale, okay. Para renovação vale. Vale. Okay. Muito obrigado. Bom, olha, Sabrina, Márcio, se o auditor... Bom dia, Sabrina. Se o auditor deixar vencer a data da renovação, ele precisa fazer o processo do zero? Venceu, Leonardo. Venceu, depende da data que venceu, né? Se ela venceu agora, nesse período que a gente está vivendo a pandemia, e você, por exemplo, não consegue renovar agora por N motivos, você pode renovar sua carteirinha até março do ano que vem. Mas se passar esse prazo, não pode mais renovar, e você precisa realmente fazer o processo completo. Vamos supor que venceu em janeiro a sua carteirinha, que ainda não tinha a pandemia. E já venceu, porque o prazo que a VDA aplica para a renovação são 3 meses após a data de vencimento. Então, nesse caso, é necessário que refaça o processo completo novamente, o treinamento e o exame novamente. Daí, nesse caso, você vai receber uma nova carteirinha com uma nova numeração. Ok. O Agnoax. Bom dia. Auditor IATF de terceira parte deve fazer a prova de requisitos com base nos Quartus? Sim, precisa, Agnoax. Da mesma forma. Ok? Até entendo a sua pergunta, né? Mas precisa. A VDA, ela segue esse direcionamento aí. Todos precisam, né? Inclusive nós, instrutores, precisamos também, né, Leonardo? Passar por todo esse processo também. Exatamente. Todo mundo. Todos. Até os instrutores têm que passar por esse processo. Ó, tem mais uma pergunta da Karina. Ela fez o treinamento há 3 anos, mas já era na última edição. Então, ela pode fazer o exame direto online e apresentar as evidências do exame, ou precisa fazer treinamento novamente? Não precisa fazer o treinamento novamente, né? Se já está na 3ª edição, agora é só fazer o exame. Então, o primeiro passo é fazer a prova online, né? Agendar uma data para fazer o exame e, em seguida, enviar a documentação para nós. Então, pode fazer o exame, sim.
desde que tenha sido feito, né, com o IQA ou com algum instituto homologado pela VDA. Bom, Márcio, tem uma pergunta da Gesiele, eu acho muito interessante, vai em direção ao VDA 6.3, ela pergunta, ela tem um distribuidor, qual P que ela deve fazer a auditoria? Eu entendo que tem que fazer todos os P's, tem que ver qual pergunta se é adequada àquele distribuidor. Tá, mas o distribuidor, essa nós já respondemos, Gisberto, o distribuidor é serviço, né? Então é D. A gente já até falou. Aí tem que ver se realmente é só serviço. Eu conheço o distribuidor que também faz manipulação do produto. Não, por exemplo, vou dar um exemplo. Você compra bobina, né? O distribuidor compra a bobina e corta, e faz corte, né, no sliter. Aí ele tem um processo. Aí você usa a auditoria de VDA 6.3 de produção, né? É a parte P, mas tem que ver qual questionário se aplica. Isso. Aí ela vai poder aplicar do P5 ao P7, no mínimo, né? Por exigência até do cliente. Agora, a gente sempre fala, recomenda, use todo o processo, todos os elementos, do P2 ao P5. É porque o problema é, vamos dizer, que nem antigamente tinha a eliminação, ainda tem na ISO, né, que se elimina um elemento inteiro, né? Isso na VDA 6.3 não tem. Você tem que ver o que se aplica das perguntas. É isso. Mas aí também a gente sempre fala, olha, verifique os requisitos específicos do seu cliente. Volkswagen exige no mínimo P5 a P7. Né? E aí você tem que replicar isso para toda a cadeia também. Sim. A pergunta da Sabrina, ela perguntou se existe um treinamento de VDA 6.3 específico para serviços D2 ao D7. Não existe, Sabrina. O VDA 6.3 tem somente um treinamento, que é a qualificação para auditor, né? Ela não separa esses conteúdos. E respondendo o Laerte em seguida, a apresentação será disponibilizada junto com o link para esse vídeo que vai estar disponibilizado no nosso canal do YouTube. Então, a gente envia depois para vocês na próxima semana. Tanto o link com o vídeo para ser reassistido, quanto o material. A pergunta da Alessandra aqui. Nós já estamos terminando, gente. É possível realizar o exame online gratuito mais uma vez? Se é possível? Essa é a primeira parte da pergunta. Então, pergunta, exame online gratuito mais de uma vez. Se está se referindo à primeira prova, né, que é feita lá, que é gratuita no site da VDA, não é possível. A prova pode ser feita somente uma vez. Né? Até quando você vai fazer a prova, tem um termo de aceite que você precisa ler, aceitar, e lá tem esse requisito, que só pode ser feito uma vez por participante. Aí, se está se referindo ao exame VDA 6.3 para obter a carteirinha, aí, nesse caso, nós não estamos aplicando online, né? Somente exame presencial. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? O nosso tempo já ultrapassou um pouquinho aqui. Agradeço a participação de todos vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta adicional, por favor, pode encaminhar para o IQA e a gente vai ter o prazer de responder. Agradecemos a participação de vocês. Espero que vocês todos fiquem bem, que a gente passe por essa crise, né, rapidamente. Embora toda crise traz algum benefício, espero que a gente colha esses benefícios rapidamente. E vejo vocês numa próxima